Pai querido, precisamos tanto, Senhor, de Te conhecer na intimidade, conhecer numa vida de união contigo, de uma vida de permanecer em Ti, de habitar em Ti, de nos render a Ti, submeter a Ti, entregar tudo a Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, a ter uma vida de dependência plena do Teu nome, do Teu poder, da Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a viver uma vida como Teu Filho, um filho de total obediência e submissão à Tua vontade e à Tua glória. Pai querido, fala conosco nessa noite, visita poderosamente Grace, seu esposo, sua família, Tu estejas sustentando e sabemos que Tu és soberano e está sobre todas as coisas e que todas as coisas estão dentro do Teu controle. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria nessa noite de falar um pouquinho sobre 3 aspectos da vida cristã, sobre a presença de Jesus em nossas vidas. O primeiro aspecto, amados irmãos, que gostaria de falar é encontrando nossa identidade em Cristo Jesus. E nós vemos lá, irmãos, em João capítulo 17, gostaria de estar citando os textos, lendo os textos com os irmãos. A nossa identidade, a questão é: quem é você? O mundo pergunta, geralmente conhece uma pessoa e fala assim: quem é você? Não é isso, José? Para o povo de Deus, quem somos nós? Qual a sua resposta diante da pergunta: quem somos nós? Qual a sua identidade? Você vai dizer: aqui está a minha identidade. Você tira o seu documento e mostra a identidade. Mas não é essa identidade. Essa identidade todos têm. Mas existe uma identidade que só o povo de Deus tem. E essa identidade, amados irmãos, são filhos de Deus. E nós temos um irmão mais velho que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus ressuscitou, Ele faz essa colocação lá no versículo 17, João 20, no versículo 17, Maria Madalena está atrás de Jesus com o seu amor tremendo, invejável espiritualmente. Aquela mulher que foi expulsa de 7 demônios, que tinha um amor profundo por Jesus. Irmãos, nós devemos procurar ter esse amor profundo. Quando nós falarmos o nome de Jesus, deveria encher o nosso coração de gozo e de alegria. Porque Jesus, amados irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tudo que nós temos. E não precisamos de mais nada. Porque nele nós temos a sabedoria, a justificação, a justiça, a redenção, amados irmãos. Nós temos em Cristo Jesus e a santificação. Tudo nós temos no amado Senhor Jesus Cristo. Então Ele faz essa colocação aqui e diz assim: recomendou Jesus, não me detenha, não me segure, porque a verdade é que Maria Madalena queria segurar Jesus. Imagine diante do Senhor glorificado, o Deus glorificado, que salvou ela. Ela queria agarrar Jesus naquele momento. Amados irmãos, por tamanho amor que ela tinha para o seu Senhor. E ela diz, Jesus diz para ela, lembra-se que a primeira grande mensagem da Bíblia após a ressurreição foi dada para uma mulher levar para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam com medo, estavam todos escondidos, estavam nas casas, estavam com medo. E muitos deles não creram na ressurreição de Jesus, até Jesus se manifestar a eles. E Maria Madalena ouviu que alguém levou o corpo de Jesus, porque diziam que não está lá mais. A pedra foi removida, mas
dela, que ela não tinha esse entendimento, ela estava dizendo: roubaram meu Senhor, o corpo do meu Senhor roubaram. Mas ele não foi roubado, irmãos, ele foi ressuscitado. O que Deus já tinha dito, ele morrerá e no terceiro dia vai ressuscitar. E quando ela teve aquele contato com Jesus ali, ela viu o Senhor glorificado, aquele amado que a tinha salvo, liberto, tinha dado vida porque ela estava morta nos seus delitos e pecados, como eu e você. Ela não teve outra reação. Quando Jesus se manifestou a ela, ela queria agarrar Jesus. E Jesus falou assim: não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai, mas vai falar para meus irmãos. Olha só, irmãos, a identidade, quem nós somos. E ele diz aqui assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, olha só que maravilhoso, ele fala assim: subo para o meu Pai, ou eu vou para o meu Pai, e vosso Pai, Pai deles. Afinal de contas, Jesus veio para esse mundo, no segundo aspecto, nos salvar. E ele diz assim: a todos quanto o receberam e creram no seu nome, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da vontade da carne, não da minha vontade, mas nasceram da vontade de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Então essa identificação, amados irmãos, a partir de agora, depois que você nasceu de novo pela graça de Deus, você tem uma nova identidade, você tem um registro novo, um registro no livro da vida, e ninguém pode tirar mais. No céu não existe apagador. Não existe. A partir do momento que você nasceu de novo pela graça de Deus, Deus coloca o seu nome no livro da vida. E você tem uma nova identidade. Você tem uma identidade terrena porque você mora nesse mundo ainda. Mas você não é desse mundo. Nem eu. Nós temos uma identidade não deste mundo celestial. Somos filhos de Deus. E estamos aqui como peregrinos em terra estranha. Estamos indo para a casa do nosso Pai. Porque Ele é nosso Deus. E Ele faz essa colocação aqui e diz assim: para o meu, vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Se entendeu que maravilhoso aqui? Quando você vai para 1 João capítulo 3, ele vai dizer aqui, 1 João capítulo 3, o primeiro versículo, ele faz essa colocação aqui para mim e para você. Ele diz assim, 3:1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, este chamado filho de Deus é a coisa mais tremenda na nossa vida. Determina toda a nossa vida, a nossa jornada. Quanto mais nós entendemos que somos filhos de Deus, que somos da família de Deus, que Cristo é o nosso único Salvador, Senhor, e que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e que nós estamos nessa jornada, e que existe uma âncora celestial, e essa âncora está no céu. Amados irmãos, é como se Deus estivesse puxando você. Aqui nós temos vários idosos. Não sei quando Deus vai nos chamar, mas uma coisa eu sei: naturalmente falando, nós estamos bem próximo da âncora segura lá no céu. Porque o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos puxando para a sua glória. Amém. E isso, amados irmãos, é por causa de uma identidade. No céu só há filhos de Deus que passaram pelo sangue de Cristo, que passaram pela cruz, que nasceram de novo, que ganharam uma nova vida. E aqui ele diz assim, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Quem nos garante isso? Quem nos garante? O próprio Deus.
através da obra do seu Filho lá naquela cruz. E todos que creem em Jesus como o Salvador único da sua vida, eles são agora chamados filhos de Deus. E eles são chamados primeiro filhinhos, que são os bebês. E os filhinhos foram chamados para crescer, para ser chamados filhos maduros de Deus. E isso é um processo, mas já somos filhos de Deus. E diz assim: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. O mundo não conhece isso aqui. Você vai falar para assim: eu sou um filho de Deus, sabe o que eles vão dizer? Mas todos são. Porque eles pensam numa salvação universal, Eduardo. Não existe uma salvação universal. O que existe, amados irmãos, que Jesus Cristo morreu na cruz, porque Ele tem os seus eleitos antes da fundação do mundo. Isso aqui é duro entender. E não é fácil você entender. Mas não é para você entender, é para você crer que o dia que Cristo tocou o seu coração, você se rendeu a Ele, você creu em Jesus Cristo como Salvador, Deus está dizendo para você: você foi um deles que antes da fundação do mundo eu te escolhi, eu te elegi. E eu e você deveríamos dar glória a Deus e: Senhor, obrigado por essa eleição maravilhosa, porque eu jamais iria eleger o Senhor. Mas foi o Senhor que me escolheu antes da fundação do mundo para ser chamado dos seus filhos. Isso, amados irmãos, lá em Gálatas capítulo 4. E sabe uma coisa? Jesus não se envergonha de nos chamar que são os seus irmãos. Está lá também em Hebreus capítulo 2. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Gálatas 4 tem dois envios. Olha aqui, tem dois envios. Começa no versículo 4 e diz assim: vindo, porém, a plenitude, que é a época determinada por Deus, do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora preste atenção ao segundo envio. Então você tem a cruz e você tem o Pentecostes. No Velho Testamento, e antes do Pentecostes, o Espírito não estava dentro da pessoa. Era temporário. Depois do Pentecostes, Jesus diz lá em João 14: o Espírito Santo está sobre vós, estará em vós, é dentro de vós. Isso é o batismo, que é tanto confundido. Quando você nasceu de novo, você foi batizado com o Espírito Santo. Você foi imergido no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo agora de Deus habita em nós, está dentro de nós, no nosso espírito, que antes estava morto, agora ganhou vida. Vida onde? No Espírito. Mas temos uma alma para tratar, que é a sequência. Aí ele diz assim, segundo envio: e porque vós sois filhos, Ele enviou o Espírito Santo. Para quem é o Espírito Santo? Para os filhos. Para morar dentro dos filhos. Agora se fala assim: mas Oswaldo, e o mundo? A Bíblia diz que o Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? Para a salvação. Agora, o Espírito Santo mora dentro dos filhos. Se aquele que está no mundo ainda não recebeu Jesus como Salvador, não nasceu de novo, ele não tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que quem não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus, é filho do diabo. Nós não gostamos de ouvir isso, irmãos, mas só tem dois tipos de filho nesse mundo: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem outro. Não existe o seu filho da igreja. Não existe isso, irmãos. Aí ele diz assim, olha o segundo envio. Ele diz: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Quer dizer assim, Paizinho. Então Deus nos
dá essa intimidade de chegar diante dele e falar assim: Pai, Paizinho. Irmãos, como nós temos medo de Deus, nós deveríamos ser as pessoas que deveriam ter temor de Deus, reverência, não medo, porque somos filhos de Deus. Você pode dar um trapo, você vai diante de Deus, você é um filho de Deus, e Deus vai tratar de um modo gracioso, misericordioso. Ele usa em nós dois tipos, a vara e o cajado. A vara para nos disciplinar e o cajado para nos trazer perto do seu coração. Nós estamos distanciando, o cajadinho vai lá e puxa para perto do Senhor. Não é isso que nós fazemos com nossos filhos. Deveria fazer? Usar a vara e o cajado, trazer perto, mas não dispensa a vara, porque Deus disciplina todos quanto Ele ama. E quem está sob disciplina é bastardo, não é filho de Deus. Está em Hebreus capítulo 12. Então essa é a nossa identificação, irmãos. Quem nós somos? Qual a sua identidade? Vai dizer para as pessoas qual a sua identidade. A segundo aspecto, amados irmãos, que agora Deus faz uma renovação em nossas vidas. Nosso espírito ganhou vida, mas nós temos uma alma. E essa alma precisa ganhar uma renovação, porque é uma alma doente. O que é a alma, afinal de contas? A alma é onde estão nossos afetos, a nossa mente, as nossas emoções, nosso coração. É que está. E a nossa vontade. As nossas vontades, muitas vezes, não são as vontades de Deus. Então nós precisamos ganhar a dimensão de obedecer ao Senhor e não andando na nossa vontade. A nossa mente muitas vezes pensa coisas que não é do Senhor. O nosso coração muitas vezes acumula coisas que não é do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbio 4: Filho meu, guarda o teu coração, porque o teu coração procede as fontes de vida. E Provérbio 26, 23 vai dizer assim: olha, presta atenção, filho meu, está no teu coração. Está no teu coração. O que determina agora, amados irmãos, o nosso caminhar, o que determina nosso testemunho, agora é a nossa mente, nossa vontade, nosso coração, os nossos afetos. Quem nós amamos? Se nós amamos a Cristo, nós vivemos para Ele. Se nós vamos perdendo, deixando de amar Cristo, nós estamos amando o quê? O mundo. O mundo. Não tem outra coisa. Então os afetos, por isso que você vai ver a renovação. Romanos 12 vai dizer assim: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus. Que misericórdia de Deus? Acabamos de falar tudo aqui da misericórdia de Deus. Você tem que ler Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11. Mesmo incluindo os judeus do capítulo 9 a 11. Você vai ver a misericórdia de Deus. Quem que nós éramos, onde que nós estávamos, irmãos? Nós éramos também Adão, filho da perdição, nós estávamos perdidos. Mas Deus, aprove a Deus, através do sangue do seu Filho, naquela cruz do salvar. Diante dessa maravilhosa grandeza da obra de Cristo, da redenção que nós temos em Cristo, da justificação. Justificação é Deus falar: Zé, agora você é justo diante de mim. Mas não é porque você, por você. Você é justo porque o justificado te justificou. Você está entendendo? Ele é a nossa justiça agora. Então Deus olha para mim e para você e fala assim: não, eles são justificados. Eles são justos diante de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer muitas vezes: os justos herdarão a terra. Os justos, aqueles que foram justificados diante de Deus. Diante disso, Paulo vai dizer: rogo, pois irmãos, é uma insistência. Enxergue o que Cristo fez na sua vida. E sabe o que se faz? Você ofereça agora o seu corpo. Onde está a sua alma? Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Isso chama-se o quê?
faz? Senhor, eu entrego a minha vida a tu, a ti. Mas não paro por aí. Porque isso precisa, meus irmãos, para a minha vida e sua vida, é uma renovação da nossa vontade. Porque agora é a vontade que entra, a minha e a sua vontade. Ele vai dizer assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados para a revelação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Preste atenção, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o seu Filho, na sua plenitude. Agora parte de nós essa renovação de entrega. É Deus que renova, você entrega para Deus fazer isso. E não é só isso, irmãos. Se você for ver lá em Efésios, ele vai falar novamente isso aí, um termo, né? Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante. Vamos ler a partir do 20. Agora está no quê? Uma escola. Uma escola. Que escola é essa, irmãos? Essa escola, o professor é Cristo, a matéria é Cristo. Ele é tudo. E ele vai dizer aqui no versículo 20: mas não foi assim que aprendestes Cristo. Essa palavra não existe aí. É Cristo, aprender Cristo. O que é aprender Cristo? Aprender o caráter de Cristo. Aprender o próprio Senhor. E qual o caráter de Cristo? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e fazer a sua obra. Qual o caráter de Jesus? Eu não faço nada sem meu Pai. Nada posso fazer sem meu Pai. Por quê? Porque ele veio glorificar o Pai. E isso que ele diz na palavra de Deus. Ele veio glorificar a Deus. Então o intuito nosso é glorificar a Deus. Deus está nos renovando, amados irmãos. Ele está nos renovando a mente, o nosso coração, para que possamos entrar na plenitude da vida de Jesus. E ele diz aqui: se é de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei, despir do homem velho. Tira a roupa. Qual é a roupa do velho homem? Nós acabamos de ler. Tira essa roupa. E ele vai dizer assim: que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, da vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meus irmãos, você não vê na sua vida quanta coisa precisa ser renovada, restaurada, vivificada? Quanta coisa, irmãos. Mas, do mesmo modo que a nossa fé é tão pequena em confiar em Deus, nas suas promessas, a nossa fé é tão pequena em confiar em Deus, que Deus que começou a obra vai aperfeiçoá-la até a vida de Jesus. Mas eu e você, nós temos que ser que nem um barro na mão do oleiro. Deixa o oleiro colocar as mãos. E Deus coloca as suas mãos e Ele coloca a água. A água é a palavra de Deus que vai nos purificando e moldando a imagem do pensamento do oleiro. Você vê o vaso, está na mente do oleiro. Que vaso que ele vai fazer? Do jeito que ele quiser. Mas o que há em nós? A resistência nossa diante daquilo que Deus quer fazer. Porque nós não queremos perder a autonomia e nós não queremos perder o trono do nosso eu. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você: se alguém quiser vir após mim, negue-se você. Tome a sua cruz. Não é cruz. Não, meu marido é minha cruz, minha filha, meu filho é minha cruz. Esquece, irmãos, esquece. A cruz para tratar comigo. Dia a dia. E me siga. Isso é um renovar, é um revestir daquilo que é do Senhor. A palavra de Deus é muito clara, fala: vocês como eleitos do Senhor, revestivos. Qual o nosso alfaiate agora?
você olha um tapete, atrás do tapete, Eduardo, tem uns nozinhos lá. Você não pode botar ele, qualquer lado está certo. Não. Muitas vezes nós somos assim. Para que o quê? O que está dentro é aquele que está fora. A arca era ouro por dentro, ouro por fora. Que Deus quer mudar o nosso interior, a doença da nossa alma. A facilidade de ficar irritado, a facilidade de ficar bravo, a facilidade de se irar, a facilidade de não perdoar, a facilidade, amados irmãos, de ter amargura. É uma alma doente. Precisa conhecer mais Cristo e Cristo habitar ricamente em nossos corações para determinar o quê? A nossa vontade, as nossas emoções. Então a palavra de Deus. E a terceira coisa é a transformação. Lá em 2, tem outros textos, mas não vou ler. 2 Coríntios 3, 18, ele vai falar justo sobre a transformação. Ele diz aqui, 2 Coríntios 3, 18. Ele diz assim, ora, começa 17, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, porque caiu o véu foi rasgado de cima até embaixo. Deus tirou a nossa cegueira. Apesar que ainda nós temos muita miopia ainda. Nós temos miopia e estigmatismo. Para olhar perto e olhar longe. Nós temos dificuldade. Por quê? Por isso que você vai entender a oração de Paulo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês possam compreender. Já é filho, é renascido, mas é criança, é bebê, tem que crescer. E crescer, quando a gente fala, é ser parecido com Jesus e ganhando o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo que dá o testemunho. Ele diz assim, como nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, parecidos com Cristo, pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Deus está fazendo na minha vida e em sua vida, irmãos. O que Ele está fazendo afinal de contas? Jesus está restaurando a beleza da sua igreja, a noiva. Jesus está restaurando a beleza da sua igreja. Qual é a vestimenta da igreja? O próprio Jesus. A roupa de Jesus. O caráter de Jesus. A justiça de Jesus. A bondade de Jesus. Você vê a bem-aventurança. A bem-aventurança, toda aquela bem-aventurança está falando de Cristo, é o caráter de Cristo. Mas ele está dizendo que nós seremos felizes se nós estivermos ganhando o caráter de Cristo. Nós teremos galardão se quando nos perseguirem e falarem mal contra nós, nós glorificarmos a Deus. Falar assim, obrigado, Senhor, porque o teu nome que está aí. Você está vendo? Bem-aventurança, irmãos, é o caráter de Jesus. Ele é o pacificador, misericordioso, Ele que é manso, Ele que é tudo. Mas Deus quer fazer de mim e de você a mesma coisa. Tanto é que Ele fala para aqueles que receberam Jesus, Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos salvarei. Depois Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é a vontade dele. E aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vós. Vamos aprender com quem, irmãos? João vai explicar isso, vai dizer assim, olha, Jesus é a videira verdadeira, vocês são os ramos, você tem que permanecer em mim. Se você permanece na minha palavra, se você permanece em mim, permanece no meu amor, você vai dar muito fruto.
E o Pai vai ser glorificado. Esse é um testemunho. Nós precisamos aprender, amados irmãos, caminhar um pouco mais dentro da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Afinal de contas, o que é Cristo habitando em nós? Tenha um pouquinho de paciência, vou passar um pouquinho, irmãos. O que é Cristo habitando em nossos corações, afinal de contas? E por que Cristo precisa habitar no meu coração? Ele habita no meu espírito. Habita. Se você não tem o Espírito Santo, você não é filho. E os nossos corações? Por que ele vai dizer que tem que habitar nos nossos corações? A palavra de Deus é claro sobre isso aí. Porque os corações, amados irmãos, é a fonte de vida. É do coração que procede o quê? Tudo que não presta. É do coração. Guarda, Senhor, o meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aonde está o teu tesouro? Está o teu coração. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E olha que a palavra de Deus diz, amados irmãos, afinal de contas, o que é ter Jesus no coração? Uma das orações de Paulo. A primeira oração de Paulo é por visão. Ilumine os nossos olhos. É visão espiritual. Olha o que Cristo fez. Efésios 1, do 3 ao 14, amados irmãos, é um fôlego só. Porque é uma doxologia. Paulo está extasiado com aquilo maravilhoso que Cristo fez. Aí ele para e diz assim: olha, irmãos, eu estou orando por vocês. Vocês precisam que o seu coração ganhe iluminação, ganhe visão do que Cristo fez naquela cruz. Visão do chamado de Deus, da herança de Deus. Visão do poder de Deus, da sua ressurreição. Vocês precisam ganhar essa visão. Quando você vai no capítulo 3, não é visão mais, é conformação. Vamos lá, Efésios capítulo 3. Ele já diz aqui no capítulo 3, a partir do versículo 17. E diz assim, está falando para a igreja, para irmãos. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós enraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Amados irmãos, prestem atenção, nunca haverá nessa terra alguém que preenche todos os requisitos. Toda vez que a Bíblia diz sobre um testemunho real, é individual, mas é corporativo. Corporativo. Quando ele fala da igreja adornada, ele está falando de coisa corporativa. Por isso, a medida que Deus deu para você, a medida que Deus deu para você, a medida que Deus deu para você, veste. Para você deu uma blusa, para você deu uma luva, deu um sapato, deu não sei o que, figurado. Quando você coloca cada um no lugar, a igreja está adornando. É isso que Deus está fazendo. E nós não estamos nem percebendo. E aonde que vai habitar? Habita. Ele está fazendo uma oração, agora para conformação a Cristo. Cristo habita ricamente no seu coração. Mas Oswaldo, Cristo não vive em mim, vive no meu espírito. E mais a minha alma, o meu coração. De quem é dono? Quem é dono do meu coração? Cristo precisa habitar no nosso coração. Determinar nossas afeições, irmãos. Isto daqui não serve. Isso daqui glorifica a Deus. Esse é o caminho do Senhor. Esse não é o caminho do Senhor. Você está entendendo, irmãos? E ela diz assim, a fim de poderes compreender com todos os santos, a igreja, corporativo, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus jamais será individual, ela é coletiva. É o corpo. Por isso que Paulo fala tanto do corpo. Porque o corpo precisa de você, você precisa de mim. Cada um dentro daquilo que Deus chamou você. É
necessário. Então é dentro do coração. Se quer ver outra coisa, você vai para 1 Pedro, e vai falar novamente. O quê? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer: antes, santificai, quer dizer, separai Cristo como Senhor em vosso coração. Ele determina os seus afetos, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Agora, meus irmãos, vamos citar algumas coisas, 7 coisas, rapidinho. O que é isso, afinal de contas? O que é a presença de Deus no meu coração pela fé? E é pela fé, irmãos, tudo na vida é pela fé. Nós temos andado pouco da plenitude de Cristo por causa da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa é ter Jesus Cristo continuamente em vista. O que é ter Cristo no nosso coração? É ter sempre Ele em vista. Jovens, vocês vão para a escola, vão para a faculdade, mas eu quero ter Cristo em vista. Eu vou namorar, Cristo em vista. Vou me casar, Cristo em vista. Você está entendendo, irmãos? Porque agora Cristo é a nossa vida. É uma visão única, constante, habitual dele, nele e para ele. Olha, Jesus diz assim: eu tenho sempre meu Pai à minha vista. Está lá em Salmo 16, que é o Salmo messiânico. Eu tenho sempre meu Pai à minha vista. Jesus não se movia sem olhar para o Pai. Aí ele saía e ia para orar, para ter comunhão com o Pai. Você está entendendo, irmãos? A presença de Cristo no nosso coração determina, meus irmãos, a nossa visão. Quem está o foco da nossa vida? Nós estamos trabalhando, caminhando, está entendendo? Educando filhos, convivendo com o esposo, com a esposa, em todos os aspectos. Mas qual é o foco nosso? A visão, Cristo. Segundo, irmãos, é conhecer como a verdade, irmãos. Só a igreja de Cristo tem a verdade. Fora de Cristo é tudo mentira. Pode ter princípios corretos, verdade de uma pessoa. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é a realidade. É esse conhecimento que distingue a verdadeira fé de todas as formas falsas de fé, irmãos. A verdade. A verdade é a realidade de Cristo e sua obra. Os seus ofícios, a cruz como o nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote que está à direita de Deus Pai intercedendo por mim e por você. É a verdade. Terceiro, amados irmãos, é ter tudo. O Cristo habitando em você pela fé em mim. É conformando com o coração de Deus. Aonde que está o coração de Deus? Está no seu Filho. Aonde devia estar o coração da igreja? No seu Filho. Mas o coração do Filho está na igreja. A afeição do Filho está primeiro no Pai, depois na igreja, que é a sua noiva. Para que Cristo seja revelado em nós e para que Cristo seja revelado de tal forma que Ele esteja no nosso meio, que nós andemos, caminhemos, tendo consciência que Cristo está presente. Porque Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sempre está presente através do Espírito Santo de Deus. É o outro consolador, companheiro nessa jornada. É para que Cristo habite continuamente em nosso coração. Que os nossos pensamentos tenham os pensamentos de Deus. Que os nossos pensamentos sempre voltem para Cristo. Ah, irmãos, quanta infelicidade no meio do povo de Deus. Quanta infelicidade. Falta Cristo habitar
habitar no coração, trazendo reconciliação, amor, perdão, mansidão, misericórdia. De modo que recebamos abundantemente e ter a imagem, uma representação no nosso coração daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez por mim e por você, irmãos. Então você tem a conformação, você tem o coração tomado por Cristo. É uma obsessão por Cristo. Olha Paulo, 25 anos de caminhada, ele viveu 33 anos no Evangelho. Mesma idade de Jesus. Com 25 anos de caminhada, o que ele diz? Eu não quero saber de nada. Eu quero conhecer a Cristo. Mas Paulo, você já caminhou 25 anos, escreveu quantas cartas? Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser conformado à sua morte, à sua ressurreição, ao seu sofrimento. Não é que eu seja perfeito, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Meu alvo é Cristo, ser conformado a Cristo. Meu coração tomado por Cristo. Irmãos, sabe o que é a vida cheia do Espírito Santo? É uma vida cheia de Cristo. Cheia da sua palavra, cheia da sua presença, cheia do seu governo, cheia do seu senhorio. É uma vida cheia do Espírito Santo. Tudo sobre Cristo e tudo relacionado a Ele. Tudo. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Parece tão ridículo, né? A mulher, ela vai comprar uma roupa, ela olha assim: nossa, gostei dessa roupa, mas essa roupa glorifica a Deus? Não, então não vou comprar. O homem vai lá comprar um shortinho para ir nadar, qualquer coisa, compra aquela sunga, aquela coisa. Isso aqui glorifica a Deus? Não. Então não vou comprar. Irmãos, somos filhos de Deus, é a nossa identidade. Deus está renovando a nossa mente. E Deus está nos conformando à imagem e semelhança de Jesus. Sabe o que está fazendo? Ataviando. Está preparando a noiva. Mas a noiva é o corpo, não é individual. É o corpo de Cristo, é a noiva. É a igreja. Que tem aqui, tem irmãos lá, tem irmãos aqui, tem irmão lá na China. É a igreja invisível do Senhor. Mas, irmãos, nas suas ações, sem fé, precisa ter cuidado, presente, e conhece mais e mais a Cristo. E presta atenção, com todas as nossas mazelas, Ele nos recebe, nos aceita, porque fomos feitos filhos de Deus. Isso não quer dizer que Deus, o Espírito Santo, entristece quando a gente faz aquilo que não deve. Mas jamais vai deixar de ser aceito. Olha o filho pródigo. Não é o filho que é pródigo, o pai que é pródigo. O filho é uma desgraça. Quem é pródigo? O pai, pródigo de amor, de misericórdia, de bondade, de compaixão. Esse sim, de amor, o pai que é o pródigo. Esse nome, filho pródigo, que está escrito na Bíblia lá, é um chamado, mas não existe isso aí. Esse é o homem que colocou. Não importa aonde que ele foi, desgraçou a sua vida, mas ele vai voltar. E quando ele volta, ele vai encontrar seu pai. E seu pai está com todas as vestimentas de filho. Este meu filho estava perdido e foi achado. Está vendo, irmãos? A sua filiação nunca vai acabar. Agora, cuidado. Eu sou filho de Deus, faço o que eu quiser. Então você não é filho de Deus. Permanecer e habitar, irmãos, Paulo vai dizer: aprove a Deus ser Cristo. Aprove a Deus revelar Cristo em mim. Depois ele vai dizer assim: eu sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Está vendo? Você já tem a Cristo no seu espírito. Ele precisa ser formado na sua alma, no seu coração, na sua
sua mente. E Paulo vai dizer assim: sabe o que é Cristo ser formado em vocês? Longe de me gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado pelo mundo. Sabe o que é formado, amados irmãos? Eu já fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu sou filho dele. E isso é se conformar, irmãos. Se conformar é trazer as marcas. Paulo diz assim em 6,17, Gálatas: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. As pessoas enxergam. É o testemunho da vida de Cristo. Irmãos, a presença de Jesus é para que Cristo e tudo de Cristo, cada raio dele, cada terreno, cada circunferência, tudo afete o meu e o seu coração. Se a palavra de Deus não tem afetado o meu e o seu coração, alguma coisa está errada. Não a palavra, em mim e você. Mas olha o que está escrito. Isso, a Bíblia diz: hoje se ouvis minha voz, não endureça os vossos corações. Ele está pregando não é para mim, é para o meu vizinho, é para a minha mulher, para o meu marido. Não, é para você, é para mim. Hoje se ouvis minha voz, não endureça os vossos corações, não rejeite a palavra de Deus. Você vê o coração, é o sujeito de habitação de Cristo. Ele não habita, presta atenção, na nação e seus pensamentos. Você tem habitação de Cristo no seu espírito, mas Ele quer habitar em nossos corações, em nossa alma. A necessidade de contemplar a Cristo e ter uma vida de contemplação de Jesus. Amados irmãos, a habitação de Cristo no nosso coração nos transforma. A habitação do coração, o nosso coração de Cristo nos enche, nos vivifica, nos corrige, nos fortalece. Deixe impressões nela do caráter de Cristo. Quando Cristo habita em nosso coração, há impressões do caráter de Cristo em nossos corações. Onde nós devíamos odiar, nós amamos. Onde nós devíamos ficar amargurados, nós perdoamos. Onde devíamos nós satisfazermos o nosso ego, nós satisfazemos a Cristo e negamos o nosso eu. Portanto, amados irmãos, conhecer a Cristo é habitar nele, é amá-lo, é ter devoção a Cristo, é depender dele, é viver nele, amados irmãos, é viver para ele, é viver por meio dele, é viver para a glória de Deus, é ter amor e devoção acrescente ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quanto mais amamos a Cristo, mais odiamos o mundo, e Deus vai nos limpando o nosso coração das nossas impurezas mundanas que muitas vezes prevalecem em nossos corações. Só Deus pode fazer isso. A igreja é o lugar da habitação de Deus, mas a igreja é o local do governo de Deus e é o local da glória de Deus. Amados irmãos, para mim e para você, em Cristo, para Cristo e somente em Cristo. A palavra de Deus tem um hino que diz assim: ó minha alma, por que te abates? Em Deus espera, nos teus combates. Se entre males tu te debates, em Deus confia, porque Ele é fiel. Porque a minha alma estás aflita, Deus te consola, te edifica, só Ele guarda e santifica, e firmemente, porque Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão clara. A presença de Cristo, ela precisa afetar os nossos corações. A presença de Cristo precisa afetar a nossa alma doente. Nós nos revelamos através do quê? Do que nós falamos, aonde nós andamos, do que nós pegamos, naquilo que nós ouvimos, é que nós revelamos. Por isso, pela misericórdia de Deus, que o sangue de Jesus seja colocado na minha orelha direita, no meu dedo direito e no meu dedão direito, para
para que eu possa ter ouvidos para ouvir a doce voz de Deus e obedecer, para que eu possa ter mãos que servem e servem com amor e com gratidão a Deus, e ter pés que anseiam para andar nas pisadas do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse. A presença de Jesus nos nossos corações deve nortear a minha vida e a sua vida. Cristo, Ele quer habitar ricamente em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. E conjuntamente com todos os irmãos, compreender qual a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus, que excede todo entendimento, e que nós ganhemos a plenitude de Cristo em nossas vidas. Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos orar.